Bom dia a todos. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos com o escritor Ronaldo Bressani, que já participou anteriormente do Segundas Intenções na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, onde a gente também realiza essa série de encontros, né? Cada mês tem um encontro numa das bibliotecas, então são 2 encontros ao mês. E a gente tem o prazer de, pela segunda vez, receber o Ronaldo Bressani, que quando participou da outra vez não tinha publicado ainda o romance Scalpo. Que saiu recentemente, é o livro mais recente, mas ele também trouxe trechos do novo romance que está para publicar, que está escrevendo, né? Ronaldo, legal ter você aqui, obrigado pela presença. Ao longo da conversa eu vou apresentando alguns livros seus, falando do começo das suas obras, de livros como Os Infernos Possíveis, 10 Presídios de Bolso, Céu de Lúcifer, que compõe uma trilogia chamada Outra Comédia, falar do Mnemo Máquina, que é seu outro livro, seu outro romance, melhor dizendo, falar dos seus livros de poesia, como O Impostor e o Metafísica Prática. Enfim, a gente tem bastante assunto, o seu programa Fluxo de Consciência, tem bastante assunto para a gente falar. Muito assunto. A sua treta com os booktubers, não falta tema aqui. E eu convido vocês aqui presentes também a fazerem perguntas para o Ronaldo Bressani. Para isso, a gente tem um microfone aqui nesse pedestal. Peço que a pergunta seja feita no microfone para que quem nos acompanha pela internet, pelo Facebook da Biblioteca do Parque Vila Lobos, e quem for nos assistir posteriormente no site, na gravação dessa conversa no site da Biblioteca do Parque Vila Lobos, possa ter o áudio perfeito da pergunta e das respostas. Então é isso. Ronaldo, legal. Você está com um novo romance sendo escrito. Então, vamos começar pelo fim, pelo mais recente. Você está escrevendo seu terceiro romance. É isso. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, que está aqui na biblioteca, essa biblioteca tão linda, né? Sempre um prazer conversar com o Mané, né? Estava agora lembrando que faz 20 anos que nós somos amigos, né? O Mané foi o meu primeiro editor. Eu levei um continho para ele na revista Cult em janeiro de 99. Na verdade, eu levei no final de 98 para publicar em janeiro de 99 um conto chamado Nervos, que é o meu conto que foi publicado em mais lugares. Saiu na Itália, na França, na Espanha. Então, a gente estava aqui comemorando também 20 anos de amizade. Né? Exatamente. E deixando claro que a amizade aconteceu por causa da literatura. E não é que eu publiquei o Ronaldo porque eu era amigo dele. Eu nunca tinha ouvido falar dele na vida. Ele me mandou um conto. Aliás, me mandou 3 contos. Todos esses contos partiam de versos de sambas, da música popular brasileira, né? E daí eu gostei muito dos contos, publiquei um na revista Cult, e daí nós ficamos amigos. Porque hoje isso é bom esclarecer, porque hoje no Brasil, se você for amigo, parente, você pode virar até, sei lá, embaixador em Washington. Então sem nenhum mérito, além de fritar hambúrguer em cadeias de restaurante que não fornecem hambúrguer. Nem fornecem hambúrguer, né? Nossa, isso aí é uma coisa muito deprimente. Então a nossa amizade, ela decorre da literatura, e não é que eu prestigiei sua literatura porque nós éramos amigos. Vamos deixar claro isso. Exatamente, vamos deixar isso claro. E não é porque a gente também é jornalista, não é porque a gente é colega também, né? Mas justamente, o Mané me revelou, digamos, né? Eu já publicava um tempo na internet. Na época existia internet, viu, gente? Eu sei que é uma coisa estranha parecer, mas nos anos 90 já tinha internet, era lenha, assim, não funcionava muito bem. Mas eu tive um site que chamava Revista A, né? Que ele saiu em 96, né? Foi o primeiro site de literatura na internet. E ali eu comecei a publicar ficções e outras pessoas também. Publiquei uma grande entrevista com o João Gilberto Noll, que eu achei agora, nos meus alfarrápios, e republiquei no meu site, né? E já escrevi há um tempo e tal, né? E aí mandei esse conto, tinha uma sessão na Cult, né, que revelava jovens autores, né? Na época eu era jovem. E aí que eu mandei para o Mané esse conto, que é uma historinha um pouco indigesta, né, de um cara muito pobre, né, favelado, né, que passa fome, né, ao contrário do que o presidente disse, né, que ele disse que não vê pessoas passando fome no Brasil hoje, né. Na verdade é só dar uma volta aqui ao redor do CEAGESP. Você vê aqui atrás do CEAGESP tem uma Cracolândia funcionando, né. As pessoas ali moram aqui atrás para justamente comer o excedente de frutas, né, que aparece e tal, legumes e tal. Mas, enfim, é a história de um sujeito muito pobre, muito faminto, que está com um jornal de empregos, aquele jornal amarelinho na mão. E aí ele fica lendo aquelas coisas e fica pensando para que ele serve, né? Que tem umas coisas ali que
ele não entende nem para que são aquelas funções, né? A ideia de que o ser humano ele é a sua função, né? Então tem lá torneiro mecânico, né? Ou seja, o sujeito é o torno, né? É o cara que usa o torno. Tinha mandrilhador, o cara que usa o mandril, e tinha lá o desossador, né? E ele fica, nossa, desossador, que faz o desossador? Nisso ele olha para a mulher dele, ele vê que a mulher dele morreu, está morta. A mulher dele não comia muito bem, morreu de fome, e ele resolve praticar o desossamento na própria mulher. Aí termina o conto, é um conto um pouquinho violento, né? E por que o título Nervos? Seria legal você... Nervos saiu justamente da música Nervos de Aço, né? do Paulinho da Viola, que começa, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, né? E esse vira um bordão dentro da música, né? Que na época eu fiz várias ficções breves baseadas em temas do samba, né? Era um jeito de eu furar o bloqueio criativo, né? Eu partia do samba para escrever coisas ali. Mas esse livro que eu estou escrevendo agora, ele também fala um pouco sobre, de alguma maneira, violência e fome, né? Mas ele não é tão indigesto assim. O texto que eu vou ler aqui, eu vou ler um trecho, a gente pode deixar para o final, de repente. Eu vou ler um trecho desse romance, que vai se chamar Nome Sujo, mas a gente deixa para o final, assim, até para a conversa ficar menos indigesta. Bom, vamos começar como a gente faz normalmente aqui no Segundas Intenções, falando um pouco da sua história. Você nasceu em São Paulo em 1970. Eu sou de São Paulo, E daí você fez jornalismo, letras, o que você fez de formação acadêmica? Então, eu sou aqui de São Paulo, morei também antes de me fixar totalmente em São Paulo, já faz uns 30 anos que eu não saio de São Paulo. Embora eu me mude muito dentro de São Paulo, já morei em 25 lugares aqui em São Paulo, mas eu morei também em Cuiabá e morei em Porto Alegre, antes de, aos 15 anos, me fixar totalmente em São Paulo. E aí, quando eu estava com uns 17 anos, eu queria fazer letras e tal, né? Já lia bastante, já tinha interesse por literatura, mas aí meu pai falou, mas aí você vai viver debaixo da ponte, se você quiser estudar letras, né? Eu falei, bom, não sei, né, pai? Acho que não, né? Então, você não quer fazer uma coisa que você também, né, use letras, né? Porque na época eu tocava, eu sou músico, tocava piano, eu também desenhava, pintava. Falei, por que você não usa essas coisas e vê uma outra profissão, né? Aí eu fui estudar publicidade, me formei em publicidade. E trabalhei um tempo como publicitário, não gostava, embora a publicidade tenha me trazido coisas muito boas, como... Por exemplo, o apego a um deadline, né? Ter que entregar uma obra rápido, um texto rápido. O publicitário não tem block as writer, então ele tem que escrever, tem que entregar o troço ali. E a fatura da frase, né? A frase publicitária, ela tem um apreço pela frase muito correta, clara, simples, exata e imediatamente cativante, né? Então, esse tipo de técnica eu posso até ter puxado a publicidade. Agora, o trabalho era muito deprimente, né? Porque, enfim, é publicidade, né, gente? Não vou falar como a publicidade é deprimente. E aí eu comecei a estudar letras nessa época, fiz 5 anos na USP, né, de letras, não me formei, mas estudei só literatura na USP. Eu estudei com os melhores professores que tinha na época, era uma época fantástica da USP, né? Tinha o Hansen, tinha o Wisnik, tinha o Bose, o Arrigucci, todo mundo estava lá dando aula. Então, me diverti muito ali estudando. E aí, quando eu não aguentava mais, apareceu uma vaga numa revista, na revista Trip, né? E aí eu mandei meu currículo, fazia essa revista de literatura já, esse site de literatura. E aí os caras me chamaram para ser chefe de reportagem sem eu ter feito nenhuma única reportagem. Aí eu virei jornalista com 30 anos. Então, com 30 anos, você pode mudar totalmente a sua vida. De repente, virei outra coisa. Foi aí que eu virei jornalista. E vamos dizer assim, o impulso para escrever ficção veio da onde? Porque você também tem livros de poesia, né? O que veio antes? Cara, o impulso para escrever ficção veio dos meus pais, que são uns grandes loroteiros, né? Sempre foram grandes contadores de história, tanto a minha mãe quanto meu pai, né? Os meus pais se conheceram por causa dos livros, né? Como foi? É curioso, porque meu pai é do interior de São Paulo, minha mãe é de São Paulo mesmo. E aí o meu pai, sei lá, eles se encontraram num bar aqui, acho que, se eu não me engano, ali na Maria Antônia, nos anos 60, né? E meu pai estava lendo a Colônia Penal do Kafka. E a minha mãe estava lendo Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley.
E aí eles meio que deu um match ali nos livros. Ah, você está lendo isso, está lendo aquilo e tal. Então eu sou filho do Kafka e do Aldous Huxley, de alguma maneira. E de certa maneira, meio maluca, esses dois autores eles estão presentes na minha obra inteira. Assim, tem alguma conexão mesmo. Tem uma coisa meio anti-utópica, assim, né, na sua literatura, né? Tem uma dimensão meio apocalíptica. E também tem essa coisa da forma breve e com um ponto de vista parcial, né, que é um recorte da realidade que transforma... A leitura dos seus contos não é simples, porque muitas vezes começa por um ângulo enviesado que até você se ambientar naquela história, a história já está no meio e daí que você começa a entender que aquilo é um recorte de realidade e sempre pegando alguma coisa que é desviante em relação à realidade, uma obsessão, uma situação de exclusão absoluta, sempre tem, né, você tem vários contos que são assim, nos 3 livros que você publica inicialmente, né, e tem esse lado também meio apocalíptico, Aldous Huxley, né, então acho que realmente você traz o código genético dos pais, trouxe a leitura junto, né. É muito curioso isso, e eu tenho esses 2 livros até hoje, são os meus livros 0, né, da minha biblioteca, né. Estão lá comigo até hoje, e volta meio eu releio. Bom, Kafka, né? Como fugir de Kafka, né? Não tem como. Kafka é a nossa situação hoje, né? O Kafka ele faz essa inversão da realidade, né? E ele pressupõe que a realidade seja aquela inversão, né? Então, digamos, o Gregor Samsa acorda um belo dia metamorfoseado em um inseto monstruoso, né? Mas não é isso que é monstruoso. O monstruoso são os pais dele, que ficam lá querendo matá-lo o tempo todo, né? E o monstro, na verdade, que é o Gregor Samsa, é a pessoa mais humana do conto. Enquanto que os pais ali são sujeitos absolutamente horríveis, né? Então ele faz essa inversão, né? Por isso que a gente sempre volta ao Kafka com um misto de familiaridade e de horror, né? Porque você se reconhece naquilo, né? Todo mundo se reconhece no Joseph K., por exemplo, né? Que um belo dia acorda acusado de um crime que ele não sabe o que é, os seus acusadores não sabem que crime é esse, os seus julgadores também não sabem que crime é esse, ninguém sabe que crime é esse, mas o processo se arrasta e ele vai preso, né? É uma situação que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, né? Muita gente ainda sendo acusada sem provas e ficando presa kafkianamente. Agora, o lado distópico, vamos dizer assim, do Aldous Huxley também está presente no seu primeiro romance, né, o Mnemomáquina. Exatamente. Que é um romance distópico, né? É uma distopia, digamos assim, aquática. É uma distopia aquática. Eu não sou o primeiro a imaginar o planeta afundado na lama, né, no caso, né, que é na água na água tóxica, né? A gente tem aí o Ballard, né, que tem aquele livro The Drowning World, né, o mundo afundado, que nunca foi publicado no Brasil, dos anos 60. Mas eu fiquei imaginando essa São Paulo em 2070, mais ou menos, no Mnemomáquina, que, bom, as evidências são absolutamente claras, embora muitas pessoas, inclusive nosso governo federal, tenha se colocado reticente e cético em relação a isso, mas vivemos uma emergência climática, isso é um fato, não vamos discutir esse fato, né? É um fato objetivo, da realidade objetiva. Então, provavelmente, estaremos mergulhados mesmo na lama, no lodo tóxico, daqui uns 50, 100 anos. Isso é bem possível acontecer, né? Muito recentemente, faz coisa de 3 semanas, a Groenlândia, 40% do território da Groenlândia derreteu. 40% do território inteiro da Groenlândia, que é gigantesca, né? Não quer dizer que ela tenha derretido do mesmo jeito nesses 40%, mas isso nunca aconteceu na história, desde que começaram a ser medidos o descongelamento nos polos, né? E isso é um dado concreto que demonstra o quanto a gente está realmente afundando cada vez mais, né? Embora a gente esteja aí brincando aqui nesse parque, para lá e para cá. A gente está vivendo já a Terceira Guerra Mundial, só que ela é uma Terceira Guerra Mundial meio lenta, né? A gente não está percebendo claramente os efeitos, né? A gente teve esse ano o verão mais quente da história da França, né? 45 graus fez um dia lá.
E é um pouco isso que eu pensei quando eu criei esse mundo afundando no Mnemomáquina, né, em 2070, em que São Paulo, metade de São Paulo já está debaixo d'água, né, e algumas regiões elas estão um pouco acima, né? Então tem pessoas que já vivem ali em barcos e tal, e tem pessoas que vivem em dirigíveis, os balões baleia, né, que é onde vive a elite da sociedade nessa época. O resto são só esses zumbis, que somos nós, né? Vivendo na superfície ali. É uma distopia, assim. Na verdade, a distopia é hoje o gênero por excelência da ficção científica, né? Quase todos os livros e filmes de ficção científica que a gente vê hoje são distópicos. O Admirável Mundo Novo, ele era uma distopia, mas era uma distopia, na verdade, irônica, né? Porque o Aldous Huxley imaginava um mundo que seria um mundo perfeito, um mundo ideal, um mundo em que a humanidade estava funcionando, né? Não havia mais... O sexo era absolutamente livre, as crianças não eram nascidas do sexo, a sociedade era igualitária, porque fundada em castas, e essas castas estavam confortáveis em seu mundo, né? Então havia os ômega, lá, sei lá, os caras que faziam o trabalho mais humilde, e havia os alfa mais, que eram a elite intelectual. E isso tudo era uma coisa acordada na sociedade. Então ele demonstrava que, mesmo numa sociedade perfeita e ideal, que era um tema que o Aldous Huxley era muito caro, né? Ele escreveu sobre isso na Ilha também, não era ideal. Também aquilo era monstruoso, também aquilo era horrível, né? E hoje a gente percebe a nossa realidade objetiva hoje é uma espécie de mistura daquela sociedade de controle que já havia no Admirável Mundo Novo, com a outra sociedade de controle, aí sim distópica, horrível, grotesca e ditatorial, que há no 1984 de George Orwell, né? Hoje, eu acho que a nossa realidade está um pouco uma mistura dessas duas realidades. Aliás, eu acho uma coisa curiosa como a ideia tanto de utopia, que surge no século XVII, né? Com a utopia do Thomas More, né? A ideia de utopia com a ideia de distopia, que é o reverso da utopia, ou seja, uma utopia negativa, uma imaginação de algo. A utopia, tanto a utopia quanto a distopia, imaginam vetores do mundo contemporâneo potencializados e dominantes num mundo hipotético futuro, né? Então, enquanto o mundo tinha um certo otimismo iluminista racionalista, a utopia era, um instantinho só, já te passo a palavra, a utopia era, vamos dizer assim, ela era benfazeja, ela imaginava uma espécie de Eldorado na Terra. Tem a Cidade do Sol do Campanella, tem a própria utopia do Thomas More, enfim. Quando surge a sociedade, vamos dizer, quando o projeto iluminista entra meio em colapso, surgem as distopias. Quando se vê que a razão emancipadora vira opressiva, surgem as distopias. O sonho da razão cria monstros. O sonho da razão vira monstros, que é uma gravura do Goya, né, que é muito bonita, muito emblemática. E o seu livro se insere nessa tradição, que está no Orwell, que está no Aldous Huxley, que está do Bradbury, né, no Fahrenheit. Sim, sim. Agora, eu acho muito curioso como, hoje, as distopias, elas não estão mais projetadas no futuro, elas já estão acontecendo no presente, né? O seu livro, Mnemomáquina, já fala de vetores que, projetados no futuro, criam um futuro insuportável, mas isso já está se realizando. De certa maneira, o Black Mirror, que não é um livro, mas é uma série de TV, tudo aquilo que tem no Black Mirror, assim, o gap, né, o intervalo de tempo entre o que é hoje e o que pode ser daqui a pouco, é cada vez menor. A gente pressente que aquilo que eles prenunciam já está em vias de acontecer enquanto a gente estiver vivo. Exatamente. Né? Porque em 1984, o Orwell escreveu em que ano? Anos 30, 40, uma coisa assim, né? 48. 48. 1984, 84, 88. Ele sabia que ele ia estar morto em 84. Sim, sim. Você sabe que a sua distopia vai te pegar em vida, provavelmente. Não, acho que 2070 acho que já era. Não, porque tem o ano, tá certo. Não, mas o que acontece? O que acontece pode te pegar todo mundo em vida. Já está né? acontecendo. Pois é, isso é um dado interessante da distopia, né? Porque a distopia hoje, como eu disse, né, a distopia é um subgênero do gênero ficção científica, que é o gênero hoje preponderante
na ficção do mundo, né? É o gênero que mais vende filmes e videogames, né? A gente tem que pensar que hoje a indústria cinematográfica é só um braço dos videogames, né? E a ponte que faz, o gênero que faz a ponte entre os videogames e a indústria cinematográfica, cujo maior êxito comercial são as ficções científicas, só lembrar de todos os filmes de super-heróis, são todos ficções científicas, né? Então, portanto, a distopia hoje é um gênero comercial bem-sucedido. Se vende a distopia como algo comercialmente bem-sucedido. Por quê? Porque se vende o medo, né? Se vende o medo. Lá no começo, você tem razão quando você faz essa historiografia do futuro otimista, né? Que começa lá no Thomas Moros e vem acabar, eu acho que no começo do século, com as vanguardas europeias, com o futurismo italiano e russo, né? Tem um livro muito interessante que acabou de sair agora, do Franco Berardi, um filósofo italiano, o Bifo, que é um ativista dos anos 60, que se chama Depois do Futuro. E ele faz justamente uma história do futuro, que para ele acabou em 77, com o No Future dos Sex Pistols, né? No Future for You, ele acha que ali acabou o futuro mesmo. E então vivemos esse pós-futuro, ou seja, já vivemos a distopia. Então, como é que a gente vive com essa distopia, né? Se você pega o metrô 6 da tarde, saindo da linha amarela para a linha vermelha, aquele amontoado de gente indo de um lugar para o outro, você olha e fala, meu Deus, isso é Metrópolis, né? Isso já foi imaginado antes e não é legal. Filme do Fritz Lang, né? Fritz Lang, isso já é horrível, né? Essas pessoas viraram um gado, assim, saindo de um lugar para o outro, acondicionadas em pequenos espaços, né? Portanto, a distopia já é a nossa linguagem hoje. A gente já tenta imaginar o que acontece, né? No meu livro é justamente isso. Eu não quero só fazer uma espécie de previsão catastrófica do que vai acontecer com a humanidade, porque vai acontecer, está acontecendo agora, nesse momento, né? Já está acontecendo a catástrofe. Eu quero saber como é que as pessoas vão reagir a isso, como é que vai virar, como é que essas pessoas vão sobreviver, né? Então, na verdade, o livro que tem esse pano de fundo, digamos, distópico, a grande história que eu conto ali é uma história de amor entre uma mulher que tem muitas memórias, porque ela pode criar 5 identidades diferentes, a Baby Gasoline, e um homem, que é o Zed Stein, que é um agente especial de uma seita global aí, que pretende disseminar o caos no mundo, que é um homem que não tem memória. Então, é uma história meio antiga da humanidade. Uma mulher que tem memórias demais e um homem que não lembra de nada. Então, assim, como é que esses caras vivem nesse ambiente distópico, né? Eu quero saber como é que o humano vai se dar nesse ambiente cada vez mais atroz e terrível, né? Eu acabei de ler um livro muito bom que o Ian McEwan lançou agora, que chama Máquinas como Eu. E é muito bom você ver a ficção científica tratada por um cara que não é da ficção científica, mas escreve muito bem, né? O Ian McEwan é um dos caras do nosso tempo que melhor entende as emoções humanas, como é que funcionam as emoções humanas. E é a história de um casal ali que adota um Adão, né, que é uma máquina super inteligente, ali, um androide super inteligente, que vai viver com eles. E que se apaixona pela mulher. Ele acaba tendo um caso com a mulher do cara que comprou o Adão, né? Ou seja, é uma situação possível. Vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco mesmo. Daqui a 10, 15 anos vai acontecer. Imagina, celulares, eles têm... os smartphones têm 10 anos, gente. É muito recente. E hoje, como é que você consegue viver sem um celular, né? Então, acho que o interessante da distopia, da ficção científica, enquanto investigação da realidade, é justamente como é que os humanos vão continuar vivos, né? Como é que eles vão continuar interagindo, como vão amar, como vão sofrer, como vão viver nesse ambiente cada vez mais nocivo, que é o que faz a boa literatura, né? A boa literatura pressupõe que você tem um ambiente hostil e você vai ter que viver naquele ambiente hostil, né? Sempre foi desde o começo. Sua pergunta? Não é uma pergunta não, é só um adendo. Posso fazer? Pode. Pode. Então. Você não pode fazer também uma pergunta? Essa ideia é essa. Vou tentar. Então tá bom, então faz o adendo com pergunta. Não, aqui vocês comentaram sobre A Ilha, né? Com o Ian McGregor. Ou eu escutei mal? O filme A Ilha? Não, é A Ilha do Aldous Huxley. O romance. Não, porque tem um filme que todo mundo tem que assistir, talvez... Você acha que assistiu, cara. Você tem cara de que assistiu. THX 1138, de 68. O primeiro sucesso de George Lucas. 3 anos antes do primeiro Star Wars. THX 1138. Você não assistiu, cara? Você tem que assistir pra ontem. Eu não. Eu já vi. Você já viu? Então, esse filme
Pra mim, Márcio, juntamente com o Xi, o Ela, do Joaquin Phoenix, isso aí, cara, diz tudo. Agora a pergunta, Philip K. Dick, cara, quanto você tem de influência do Dick? Ele é tradutor, inclusive, né? Sim. Obrigado. Obrigado. Porque eu sei que você tem, não adianta mentir. Bom, todos nós temos influência do Philip K. Dick, né? Nós já vivemos no mundo do Philip K. Dick, inclusive, né? Você traduziu o livro, o romance que deu origem ao Blade Runner, né? O Android sonham com ovelhas elétricas. Androides sonham com ovelhas elétricas? Uma pergunta, né? Uma pergunta. Eu queria ter colocado, será que os androides sonham com ovelhas elétricas? Mas a edição portuguesa já tem o será que. E aí, como tinha que ter uma tradução nova em português brasileiro, aí ficou só Androides sonham com ovelhas elétricas, que é o romance que dá origem a Blade Runner, né? Eu comecei a ler o K. Dick, sei lá, numa biblioteca, acho que na biblioteca Kennedy, em Santo Amaro, onde eu morava perto ali, quando eu descobri, eu não lembro qual foi o primeiro livro do K. Dick. Biblioteca chamada Kennedy? Eu acho que ela não mudou de nome agora. Mas ela era em homenagem ao... Era em homenagem ao John Kennedy. O John Kennedy mesmo veio aqui para inaugurar a biblioteca. E ela tem um outro nome agora que eu esqueci. E é uma bela biblioteca, fica em Santo Amaro, que eu morava ali perto. Agora a gente periga ter biblioteca chamada Biblioteca Trump, né? Pois é. Mas o Kennedy é legal, né? O Kennedy morreu também. Vão ser bibliotecas vazias, né? Quem vai entrar na biblioteca do Trump, né? Nem ele, né? Imagina o que deve ter na biblioteca do Trump. Isso aí seria um bom mote para uma distopia, né? A biblioteca do Trump, né? É um lugar totalmente vazio. Assim como o cérebro dele, né? E aí no subsolo tem a biblioteca do Bolsonaro, né? Mas enfim, qual era a pergunta? O K. Dick. Então, eu comecei a ler o K. Dick, sei lá, por volta dos 13, 14 anos. O que eu lia mesmo dele? Era alguma coisa, não lembro o que eu li, porque nessa época a gente lê tudo de muito, né? Eu lembro que eu li, sei lá, quase todos os livros da Agatha Christie nessa época, todo o Conan Doyle. Você começa a ler tudo, você pega você fica meio retardado mental, né? Só quer ler aquilo, né? Não tinha muita coisa do K. Dick ainda, eu lia muita ficção científica, Asimov, Bradbury, né? Depois o Stanislaw Lem, né? Ele chegou a ter uma tradução aqui também. Mas, enfim, aí, quando você se apaixona pelo K. Dick, né, você percebe que o K. Dick ele tem não só uma imaginação muito poderosa, né? Ele é um cara muito... Enfim, o cara escreveu 37 romances e cerca de 250 contos em 50 anos de vida, né? Ele escrevia ferozmente, né? E além do fato dele ter criado uma série de coisas ali que muito tempo mais tarde foram ser de fato concretizadas pela ciência e hoje são coisas absolutamente normais, ele também se interessava pela psicologia dos personagens, né? Como é que aqueles personagens iam interagir entre si, que era uma coisa que a chamada hard science fiction não se interessa muito, né? Mas ele queria criar... E a coisa fundamental do Dick, que era um grande filósofo também, era a questão da realidade, né? Ele não acreditava exatamente que a realidade era real, né? Ele duvidava da realidade objetiva, até porque ele foi tomado por furores que o levaram a duvidar do que estava acontecendo na vida dele muitas vezes, né? E isso incidiu ferozmente no que ele escrevia, né? Mas essa ideia de que a realidade não seja tão real é hoje uma coisa que virou banal, né? Quando as pessoas vêm e falam, quando você vê um presidente chega e fala, não existe fome no Brasil. Ele está brigando frontalmente com os fatos, ou seja, ele está dizendo que a realidade não existe. A ideia de que você pode viver realidades diferentes, estando no mesmo contexto objetivo, faz com que a ideia da objetividade fique meio frágil, né? Isso é uma coisa muito evidente para qualquer pessoa hoje no cotidiano, né? E aí as pessoas lidam com a realidade objetiva de modos completamente diferentes, e daí quando você argumenta, mas objetivamente é assim, o outro fala, não, objetivamente é assado, você entra numa espécie de aporia, de impasse,
em que você não tem como demonstrar, porque se a pessoa fala, não, eu tenho dados que falam que apontam para A, e eu tenho dados, e o outro responde que tem dados que apontam para B, você fica numa espécie de indecisão lógica, epistemológica, seja como você queira denominar, que faz com que você tenha uma sensação de que as pessoas vivem dentro de panoramas, paisagens interiores, assim, que são completamente diferentes e que, de vez em quando, dialogam, né? Então, a coisa mais terrível desse tipo de coisa que está acontecendo, né, que são a disseminação das fake news e agora a gente vai ver o deep fake, né? Tem até um episódio recente agora do programa do Gregório do Vivier, que tem lá um Moro lá, que ele fala umas idiotices morônicas, né? E que é um deepfake, que é assim, você pega a sua imagem e você coloca o que você quiser ali, você mostra um vídeo ali, e isso vai se disseminar muito daqui a alguns anos. A gente vai ter... O programa do Greg News? O Greg News, Então, aí tem um quadro, lá, um sketch que é muito engraçado, que é o Moro falando umas coisas lá, falando do hacker, né? Não sou eu, foi o hacker, né? É sempre o outro hacker. E isso a gente vai ter muito daqui a pouco. A gente teve agora as fake news, em que você elimina o comum, né? Então nós não temos um comum aqui. Por exemplo, um comum é que a Terra é redonda. Isso é um comum, né? Esférica, né? Estamos eu e você de acordo. Pelo menos eu e você aqui estamos de acordo, né? Existe uma coisa esférica. Tem algum terraplanista aqui presente? Não. Mas vai ter, em novembro, em São Paulo, vai ter uma convenção de terraplanistas mesmo. Vai ter lá, tem cerca de 18 conferencistas. Eu estava vindo para cá hoje, no carro, ouvindo o programa do Marcelo Duarte no rádio. E hoje, né, é o aniversário da Apollo 11. Do voo da Apollo 11. Não sei se é hoje ou ontem. Que, na verdade, o pessoal gravou lá em Hollywood, né? Foi o Stanley Kubrick que dirigiu. Exatamente. Bom, mas aí eles pegaram um especialista, um cara obcecado, né? O Marcelo Duarte faz um programa, ele é autor daquele Guia dos Curiosos, e tem um programa na rádio que é muito interessante, que ele sempre pega algum tema e disseca esse tema com algum especialista que conhece, assim, sei lá, esse cara que conhece, é obcecado por viagem à Lua, o cara sabe qual é a temperatura que a roupa espacial lá, é capaz de suportar temperatura elevada ou baixa, etc. E tal. Então o cara sabe tudo, né? Conhece a biografia dos astronautas, assim, o que aconteceu com eles, sabia que um cara lá não pôde ir para a missão porque teve fibrilação no coração. Detalhes absurdos. Bom, ele está contando a história, daí ele fala que na primeira viagem tinha um gap de transmissão da imagem da Lua para a Terra de 1 segundo e tanto, ou seja, a imagem era emitida na Lua e demorava 1 segundo para vir aqui, mas demorava mais tempo para chegar às televisões, porque havia 3 antenas. As antenas tinham que ficar retransmitindo, então, dependendo do giro da Terra, tinha uma antena nos Estados Unidos, uma na Espanha e outra, provavelmente, na Ásia, não sei. Na Austrália, o Saul é o nosso diretor aqui, que está na câmera, ele sempre corrige e complementa informações que a gente dá aqui. Um dia a gente precisa adotar um ponto eletrônico, viu, Saul, para você me dar as dicas. Assim, outro dia um autor citou um livro errado, ele só falou no fim, daí, na gravação, talvez ele coloca uma correção assim, em lettering depois. Bom, estava explicando isso, né, que quando os caras mandavam as imagens, tinham 3 antenas para captar, porque dependendo você precisava captar com a antena que tivesse voltada para a Lua, coisa assim, para depois chegar. Aí o Marcelo Duarte falou assim, bom, é óbvio, né? Isso é para quem acredita que a Terra é esférica, porque para quem se a Terra fosse plana, não precisava ter essas 3 antenas, claro. Uma na Espanha, uma nos Estados Unidos e outra na Austrália. Não precisaria, era tudo plano. Aí uma pessoa escreveu para ele, a sério, dizendo que não acreditava, que era tudo imagem produzida, e perguntando, se hoje que tem muito mais tecnologia, os caras não vão para a Lua, por que eles foram nos anos 60? Vejam que coisa assim. Aí tem, né? Aí tem. Então, é uma coisa, de fato, eu não sei se essas pessoas sempre existiram e não tinham voz, e agora elas têm por causa da internet, ou se realmente o mundo tem uma retração, assim, uma regressão neurológica. Eu acho que a gente está vivendo realmente uma progressiva corrosão mesmo neuronal. Da realidade. A realidade está sendo corroída pela virtualidade, né? Então,
isso a gente percebe em outros aspectos da experiência humana. Por exemplo, no amor, né? Então, hoje é muito comum as pessoas se conhecerem pela internet, pelo mundo virtual, e depois elas se encontram ao vivo. E aí elas querem fazer com que aquele modelo caiba naquela figura que está na frente. E muitas vezes aquela figura que está na frente é exatamente o oposto do que ela viu ali no chat do Tinder, ou do Happn, ou do Instagram, sei lá o quê. Mas elas vão querer enfiar aquela coisa ali dentro, de qualquer jeito, para acreditar naquilo. Porque o ser humano ele tem uma tendência inata a acreditar. O ser humano quer acreditar. Então, se ele quiser acreditar que a Terra é plana, ele vai até o final acreditar nisso. Ele vai acreditar. Se ele quer, imagina, as pessoas acreditam em Deus, né? Até hoje as pessoas acreditam em Deus, que é uma das maiores ficções que nos trouxeram até hoje, né? A crença em um ser divino que está todo maquinando aqui, né? É incrível que as pessoas continuem acreditando nessa ficção, né? Não obstante, continuam acreditando, né? Elas precisam acreditar de alguma maneira. Então tem um bug na nossa cabeça que nos força a acreditar. Só que agora o problema desse bug é que, assim, você tem uma convicção religiosa que faz com que te dê mais consolo para atravessar esse vale de lágrimas e de leite condensado, que é a experiência pão, né? Na Terra, principalmente no Brasil, né? Tudo bem, entendeu? Desde que você respeite as convicções alheias e tal, né? Ou não convicções também. Eu sou um ateu, mas eu não sou um ateu convicto, né? Porque eu acho que o ateísmo também muito arraigado acaba se transformando num fundamentalismo e acaba virando outro tipo de religião, né? Então eu sou um ateísta panteísta, né? Eu sou um ateu meio não sou agnóstico, sou ateu mesmo, mas vai saber, né? E se? Aliás, né? aliás, lembrando que o termo agnóstico foi criado, se não me engano, pelo pai ou pelo avô do Aldous Huxley, né? Exatamente. Ele já foi criado por um Alguém tem pergunta para o Ronaldo Bressani aqui? Se tiver, por favor, se dirija aqui ao microfone que a gente está falando aqui. Bom, falamos um pouco de ficção científica e isso tem muito a ver, já que a distopia é um sub-ramo da ficção científica, isso tem muito a ver com o mnemomáquina. Agora, eu quero ver, e é uma pergunta delicada no sentido de não dar spoiler, como é que você contextualiza isso para o seu romance mais recente, que é O Escalpo, que quando você começa a ler, nada tem de ficção científica. Nada. Mas, ao final dele, há elementos, digamos assim, alienígenas que se introduzem na narrativa. Alienígenas no sentido de que estranho usar aquele recorte narrativo. Sim. Não estou entregando muito, né? Conta como é que você escreveu esse livro, o processo de escrita, a sua estadia em Paraty para escrever, foi uma bolsa que você recebeu. Você foi o primeiro a receber uma bolsa, se não me engano, do Sesc para escrever um romance, né? Como é que foi o processo aqui do Escalpo para chegar no final? Como é que a ficção científica, que está entre as suas leituras iniciais na sua vida, ele se introduz aí num livro que não tem nada a ver com isso em princípio? Você sabe que eu sou um grande devoto do Italo Calvino, né? O Italo Calvino é um dos grandes escritores italianos do século XX, talvez o maior escritor italiano do século XX, junto com Umberto Eco, né? E ele escreveu ele deu aquelas conferências dele chamada 6 propostas para o próximo milênio, as quais ele não terminou, né? Vamos ver se eu lembro, eu sempre esqueço uma, mas é multiplicidade, visibilidade, exatidão, leveza, velocidade, eu já falei, e ele escreveria a 6ª, que seria consistência. Ele acabou não escrevendo, ele morreu em 85, e não proferiu essa 6ª. Ele estava para embarcar para os Estados Unidos, né? Ele ia embarcar, ia escrever, e aí ele morreu. E é um jeito até bonito de morrer. Ele morreu já em processo de escrita, né? Assim como o Bolanho, né? Morreu em cima, quase praticamente em cima do computador, né? O cara morreu trabalhando, que é o que vai acontecer com todos nós agora com essa nova Previdência. A gente vai morrer trabalhando, né? Ninguém vai se aposentar jamais. Mas, enfim, o Ricardo Piglia, que é outro grande devoto do Italo Calvino, ele sugere que teria uma outra proposta para o próximo milênio,
para a literatura, que, segundo o Calvino e segundo o Piglia, seria uma maneira de investigar essa realidade que está se dissolvendo nesse milênio, né? Ele já falava isso já nos anos 50, o Italo Calvino, né? Tem muitas coisas que o Italo Calvino propõe, que também escreveu ficção científica, né? Meio bissextamente, mas também escreveu alguns contos de ficção científica. Mas o Ricardo Piglia, ele propõe uma sétima proposta, que seria o deslocamento, a deslocação, né? Você não estar no seu lugar, né? A ideia de que você não estar no seu lugar e você é forçado a ir para outro lugar, você estaria presente no melhor da literatura deste milênio. E é interessante, porque a gente tem visto em alguns grandes romances escritos, né, e publicados nesse milênio, né? O próprio Ricardo Piglia, ele era um cara de Mar del Plata, né? Ele não era de Buenos Aires, que é o centro da cultura portenha, né? Cultura argentina. Então ele já se sentia meio deslocado. Isso a gente vê nos diários do Emílio Renzi, que são maravilhosos. Leiam os diários de Emílio Renzi, são coisas fabulosas, assim, equivale a um curso inteiro de literatura. Então ele já se sentia um cara deslocado, né? E por se sentir um cara deslocado, ele brincava com os gêneros. Ele queria se apropriar dos gêneros, mas não... Ele gostava muito do Raymond Chandler, né? Mas ele não queria ser apropriado pelo gênero. Ele não queria escrever um romance policial igual ao do Raymond Chandler. Ele queria usar as técnicas do Raymond Chandler e trazer para o romance argentino dele. Então ele escreveu livros, por exemplo, como O Nome Falso, né? Que é um falso romance policial. E os últimos livros dele, como, por exemplo, Caminho de Ida, né? É um romance policial. Ele cria um personagem lá, que é um professor, que é o detetive dele, né? Bem, tudo isso para falar de deslocamento, né? Eu estava me deslocando, eu estava num lugar alienígena, eu ia morar fora da minha cidade, que é São Paulo, e fui morar em Paraty alguns meses, né? Você que propôs ou eles que propuseram Paraty? Não, isso foi o prêmio, né? O prêmio era justamente esse. Eu estava na pior, né? Como quase sempre, né? E como quase sempre os escritores estão. E aí uma amiga falou: poxa, por que você não vai pesquisar aí residência? Tem umas residências, tem muita residência. Essa coisa de residência literária na Europa é muito antigo, e mesmo nos Estados Unidos tem muitos anos, né? Tem uma residência em Iowa, que o Sérgio Santana já ganhou nos anos 60, né? Essa residência, no começo dos 70, eu acho. Então, a ideia de residência literária é um troço totalmente comum e normal nesses outros países, né? Eu falei, dá uma pesquisada, de repente você acha. E aí, por acaso, o Sesc tinha acabado de abrir esse edital de residência literária. Eu falei, nossa, que legal, né? E é justo em Paraty, né? Uma cidade aqui, né? Não preciso nem ir para a Islândia, né? Essa minha amiga estava indo para a Islândia numa residência artística. Eu falei, eu posso ir aqui mesmo. Aí eu mandei um conto que é justamente uma ideia, que já parte da ideia de deslocamento, que é a ideia de um cara que estava procurando apartamento, né? Ele estava procurando apartamento e ele ia visitar um lugar esquisito lá para alugar o apartamento e tal. E aí eu mandei para o Sesc. E aí, para minha surpresa, né, porque eu nunca ganhei nada na vida, né, com literatura, só perco dinheiro, inclusive, eu ganhei essa residência e fiquei 3 meses lá com um salário, né, ganhava todo mês um salário e ganhava dinheiro para comer também, inclusive, né, para pagar as minhas refeições. Fiquei muito bem hospedado, numa pousada incrível. Ou seja, eu tinha condições ideais para escrever um livro, né, como o escritor brasileiro nunca tem, né? O escritor brasileiro está escrevendo um livro aí quando dá, né? Ele escreve ali nos meandros ali da vida dele, né? Depois do trabalho, né? Muito raro um escritor que tenha uma independência financeira, econômica que o deixa ficar brincando com literatura, né? Por isso, inclusive, que a literatura não é muito levada a sério no Brasil, né? A gente tem essa ideia de que escrever é um prazer e que o cara está só fazendo isso por diletantismo, porque ele acha legal, porque ele é criativo. Mas não, isso é um trabalho. Isso é um trabalho levado a sério no mundo inteiro. No Brasil é que o pessoal não leva tão a sério. E a gente tem assim uma tendência, né, desde os anos do século XIX, quando já havia Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi o primeiro escritor que queria ser escritor e ganhar dinheiro sendo escritor, então ele vendia os contos dele para os jornais e revistas onde ele publicava, e já havia jornais literários no século XIX nos Estados Unidos, mas no Brasil não. Então o sujeito é professor, o sujeito faz uma carreira diplomática, o sujeito... né, você tem o Vinícius de Moraes, por exemplo. O Vinícius de Moraes foi diplomata, né? Olha só
Aliás, como é que estamos, hein, amiguinhos? Vinícius de Moraes foi diplomata e agora a gente tem o Eduardo Bolsonaro, embaixador do Brasil, né? Olha só a vergonha. João Cabral de Melo Neto, né? Cônsul na Espanha. Guimarães Rosa foi cônsul também. Agora a gente tem o Bolsonaro aí, o grande gênio. Mas, enfim, o sujeito tinha que se financiar, né? E aí, mais recentemente, você tem profissionais liberais, né? Advogados, engenheiros, né? Publicitários e muitos jornalistas, né? Até por ser uma técnica semelhante, né? O sujeito escreve no jornal e escreve literatura. Então, tem muito disso. Agora, o sujeito que só escreve literatura é muito raro no Brasil. O sujeito escreve literatura, vende os livros e depois participa de cursos e palestras e, portanto, ele consegue se remunerar e viver com dignidade. Isso é muito raro no Brasil até hoje, né? Muitas vezes os escritores eles vivem de coisas afins, mas não do livro, especificamente. Enfim, tudo isso para dizer que eu estava com condições ideais, e se eu não escrevesse um livro lá, ia ser uma vergonha, não só para mim, mas para a minha raça, né, de escritores. Todo mundo vai falar, pô, Bressani foi lá, ficou no Bem Bom lá, não escreveu porra nenhuma. Que isso acontece, viu, amiguinhos? Existe por aí. Escritores que ganham aí para fazer alguma coisa ou outra e não entregam, né? Isso é uma vergonha, porque eu sou pobre, né? Pobre entrega, entendeu? Se você foi contratado para entregar um troço, você vai entregar a parada que você foi contratado. Então, seria muita vergonha se eu não fizesse isso, né? Então, a vergonha também é uma coisa que impulsiona a literatura, né? Aí, enfim, aí eu fiquei lá 3 meses, né? E eu tinha esse começo, né, de narrativa, que era um sujeito que está procurando um apartamento. Mas, com isso, não se faz livro decente nenhum, né? E eu precisava de uma outra coisa. Uma técnica que eu uso muito, eu tenho um arquivo lá, desde os anos 90, que eu vou jogando ideias, assim, são conceitos, diálogos, frases, ideias para livros, ideias para filmes, sei lá, pedaços de roteiros e tal. E de vez em quando eu olho para aquilo lá e eu acho uma outra ideia que pode me levar, pode levar a narrativa para outro lugar. Aí eu achei uma história, que era uma história de um amigo meu mesmo, um chileno, que tinha vindo para o Brasil, fugindo da ditadura de Pinochet. Era um roqueiro, né? Você ser roqueiro nos anos 70 no Chile era uma coisa que afrontava o establishment, né? Então, esse cara trabalhou comigo e ele deixou 2 filhos lá, né? Ele, no dia em que ele soube que as 2 namoradas dele estavam grávidas, ele acabou tendo que fugir do Chile, senão ele seria morto, né? E ele veio para o Brasil e tal, e acabou trabalhando em editora e tal, e ele me contou essa história, tinha outros detalhes, etc. E eu falei, poxa, essa história não tem nada a ver com essa história de um sujeito que está procurando um apartamento, porque eu gosto de usar coisas que são muito distantes para criar um conflito, né? Para criar narrativa, né? Eu falei, então eu vou juntar certo deslocamento também, né? E é uma história de deslocamento, é a história de um chileno que vem para o Brasil, né? E aí eu pensei num personagem. Como é que seria esse personagem? Bom, eu não queria que fosse um personagem igual a mim, assim, branco, hétero, de meia-idade, né? Quer dizer, ele é hétero, né, no romance, mas, enfim, eu queria que fosse alguém um pouco diferente. Aí eu pensei, bom, ele pode ser um quadrinista, um cara que desenha efetivamente. Eu sou roteirista de quadrinhos, eu não desenho. Falei, esse cara desenha, e ele pode ser canhoto, eu não sou canhoto, né? E ele pode ser negro, mas não queria que ele fosse negro exatamente, queria que ele fosse mestiço, mulato. Ou seja, um cara que está num limbo, inclusive étnico. Ele é preto demais para ser branco e branco demais para ser preto, né? E eu pensei que ele poderia ser gaúcho também. Então ele já está um sujeito em deslocamento, vamos dizer, no Brasil. Assim. É um sujeito deslocado, né, no seu próprio meio, né? Hoje, por exemplo, a gente tem raros escritores quadrinistas negros, né? A gente tem aí o Marcelo de Salete, e poucos outros, mas ainda é uma coisa, ainda é um lugar pouco afeito, né? Então eu fiquei pensando nisso, achei que era um sujeito interessante pelo fato dele ser deslocado, né? Mas eu queria que ele fosse mais deslocado, ele fosse tão deslocado que nem ele soubesse o quão deslocado ele seria, né? E aí eu pensei em escrever esse livro, né? Mas eu não sabia qual o final, né? E uma coisa que eu fazia em Paraty era correr, que é uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, ficar correndo todo dia. Lá dava para correr e tal. Aí uma dessas que eu estou correndo, eu tomei um tombo ridículo, assim. Eu tomei um tombo que, sabe aqueles tombos
que você fica rolando, assim, não para de rolar, fiquei rolando, me machuquei todo, assim, quando eu parei, assim, eu olhei para os lados para ver se ninguém estava olhando, porque não tinha ninguém lá, e eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu falei, agora eu sei como vai ser o final do livro, né? Eu sei de onde veio esse cara, né? E aí que eu consegui escrever, porque você só consegue escrever se você sabe o fim, pelo menos na minha concepção de literatura. Você precisa saber como é que... Primeiro você tem que saber de onde você veio para você saber onde você quer chegar. E para você saber onde você quer chegar, você tem que estabelecer uma meta, né? Mesmo que você, ao longo do caminho, você mude algumas coisas e vá para outros lugares, mas você tem que saber esse lugar. Você está em movimento. A narrativa no meu ponto de vista, eu me pauto pela Odisseia, né? Você está voltando para casa. Você tem que passar por vários lugares. Você tem que ir para algum lugar. Tem que ter uma meta lá. Tem que ter um objetivo, né? E aí, nesse meio do caminho, apareceram algumas coisas que conversam com esse outro gênero. Então, ele parte desse gênero policial. Então, Bom, mas a história policial está onde, nesse caso? Quer dizer, eu sei, né? Mas só para explicar para eles, onde que está o lado policial? Porque você tem você tem o chileno, que fugiu das duas mulheres, da encrenca que ele arrumou, e tem a personagem principal. Onde que o entrecho policial acontece de que maneira? Então, aí justamente, ele vai alugar um apartamento, e aí esse chileno ele faz uma proposta absurda para ele, que é assim, olha, eu percebi que você não tem nada a perder, porque além de ele estar sem apartamento, ele tinha acabado de perder a mulher, ele tinha acabado de fraturar a mão, não vou contar como, tá ali no livro, e ele não consegue desenhar, então ele não consegue trabalhar. Ele perde também a sua reputação, porque acontece uma coisa terrível, um episódio de plágio lá, e ele se envolve, e perde os amigos meio que dão as costas para ele, e ele fica meio na merda. Aí o chileno fala, olha, acho que você não tem nada a perder, e eu estou com um problema há anos, aí que eu quero reencontrar os meus filhos, que eu deixei no Chile, quando eu fugi para o Brasil, né? E eu nunca reencontrei esses filhos. Então, se de repente você tiver alguma pista, e se você reencontrar esses filhos, você consegue alugar o meu apartamento, né? Ele faz esse escambo meio bizarro. E como o Ian, né, que chama Ian Negromonte, né, esse personagem, ele não tem nada a perder, ele falou, tá bom, você tem um dinheiro aí que eu posso fazer essa viagem pela América do Sul e descobrir isso? Tá, então eu vou fazer essa pesquisa. Então ele já vira um personagem. Ele também se desloca enquanto personalidade, porque ele tem uma personalidade, que ele é um quadrinista, e essa personalidade vira outra personalidade, que é de um detetive, né? No final do filme, no final do livro, ele já vai virar uma outra coisa, que é um pastor, né? Então ele é um sujeito em metamorfose. Metamorfose é aquela coisa, é o estado da matéria em que você é a mesma coisa e outra, né? Isso quer dizer metamorfose, né? Você é uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então isso também causa um deslocamento, né? Você ir de uma coisa para outra o tempo todo. Ele ficava tentando saber quem ele era. E nisso aí entra o romance policial, né? Porque daí o livro vira uma espécie de busca, não policial, né? Eu não gosto de usar a palavra policial porque lembra de polícia, né? Que é uma coisa que eu não gosto. Investigação, né? Eu prefiro colocar um romance criminal, sabe? Teve um crime, né? Afinal, ele se separou dos filhos por causa de um crime que foi o golpe militar. Então, por causa disso é que ele vai procurar os filhos. Então, o livro de certa maneira, ele conversa com o romance criminal, e não vou falar como, né? Porque aí realmente é um spoiler, né? Mas lá no final do livro você começa a perceber que também tem uma conversa com a ficção científica. Perfeito. Você tem uma pergunta? Sim. Seu livro, sinceramente falando, quanto tem de você no livro? Você falando de si mesmo. Quanto tem de você? Tudo que a gente escreve, a gente coloca 100% do que escreve, no que escreve. Então, por exemplo, esse livro especificamente, Scalpo, ele é 100% retirado da realidade objetiva, né? Então tem coisas que me aconteceram, coisas que me contaram, coisas que eu soube, que eu li, e vamos dizer, o engenho aí é justamente você editar essa coisa toda, né? E colocar em uma outra ordem. Então eu não estou fazendo autoficção aqui, não tem nada a ver com autoficção. Não estou contando sobre a minha vida no livro. Bom, até porque se é uma personagem de um gaúcho mulato, não pode ser. Não sou eu. De saída. Mas eu já escrevi autoficção também. Autoficção é quando... O que você escreveu de autoficção? Tem alguns contos aqui nos livros que são de autoficção. No meu primeiro livro mesmo tem
um conto chamado História em Cicatrizes, que sou eu mesmo, né? Autoficção é quando o narrador, o protagonista e o autor do livro são as três figuras, né? São a mesma figura, né? E aqui tem vários exemplos de autoficção. Ele chama Ronaldo Bressani? Ele chama Ronaldo Bressani. E no Mnemo Máquina tem um personagem que é o Ronaldo Bressani em 2070, pressupondo-se que eu não vou morrer. Porque se a gente conseguir, a gente pode transferir nossa experiência humana para um dispositivo como esse, né? E tem gente estudando isso agora, nos Estados Unidos, para daqui a 10, 15 anos acontecer mesmo. A chamada singularidade, né? Quando vai haver essa transferência para uma outra inteligência, né? Uma inteligência nascida de nós. E aí, tchau, Mané, né? Foi legal te conhecer, e aí, né, deixamos esse lindo planeta para que outra espécie usufrua e o pratique, né? Porque nós não soubemos, né? Nós destruímos esse planeta. Você tem outra questão? Sim. Você gosta do Katsuhiro Otomo, do Akira? Você tem influência dele? Katsuhiro Otomo, Akira. Eu acho estranho essa palavra influência, porque influência quer dizer gripe, né? Então é como se a gente estivesse contaminado por outra coisa. Desculpa, eu não sei se vocês entenderam, mas eu não entendi de quem seria a influência. Ele falou Katsuhiro Otomo, que escreveu Akira. Akira. Eu li Akira, como todo mundo, eu adoro Akira e adoro Otomo, mas assim, eu quero dizer o seguinte, a ideia de influência, eu acho engraçado, assim, quando eu vejo os autores, não, eu me influenciei muito por fulano, sou muito influenciado por cicrano e tal. Você escolheu isso? Não, você não é influenciado pelo seu cachorro também. Verdade. Você não é influenciado pelo Jimi Hendrix, que você escutou na sua adolescência. Verdade. Você não é influenciado pela sua mãe, você não é influenciado por essa feijoada que você vai comer daqui a pouco. Tudo nos influencia, né? Como forma de contaminação, né? O autor é poroso. Então, acho que quando vem essa coisa, eu sou muito influenciado por aquilo, o fulano, tem uma certa empáfia, meio uma certa... Eu desconfio um pouco dessa... Mas eu vejo mais, assim, eu tenho mais, talvez pela minha experiência ser exclusivamente do lado de cá do balcão, ou seja, eu sempre estou entrevistando porque eu não sou escritor. Ainda bem, né? Ainda a questão bem que a gente tem um crítico puro, né? Eu sou jornalista, né? Então eu estou sempre entrevistando, escrevendo sobre, entrevistando. E a questão da influência é uma coisa engraçada. Eu observei que, num primeiro momento, quando eu comecei como jornalista, eu via que a palavra influência provocava certa reação negativa. Irritava alguns escritores, como se eles ficassem destituídos de originalidade. E eu passei a evitar. E eu perguntava primeiro, quais eram as suas leituras, tá? De que maneira isso aparece no seu obra? É uma maneira diferente de você falar assim, como é que você foi influenciado? Você leu muito Samuel Beckett? Ele te influenciou de alguma maneira? Mas de uns tempos para cá, eu vejo que alguns autores, sem usar necessariamente o termo influência, que de fato tem essa conotação que você deu, assumem que tem uma pegada que tem a ver com a de outros autores. Por exemplo, o Cristóvão Teza é um autor que eu acho que teve uma mudança na sua obra, quando ele escreveu O Fotógrafo, e sobretudo depois que ele escreveu O Filho Eterno. Antes ele fazia romances mais dialogados, vamos dizer assim, com vários personagens que estavam num certo trecho narrativo, e a partir do Fotógrafo, do Filho Eterno, ele passou a escrever uma coisa assim mais analítica. E ele claramente fala, olha, de fato, para mim foi muito importante uma certa ficção anglo-saxã que se pratica hoje, que foi importante para mim. Ele cita especialmente o Coetzee. Coetzee, Coetzee, que fala. Coetzee, sei lá, o prêmio Nobel sul-africano, o autor de Desonra, enfim, do recente A Vida de Jesus, a Infância de Jesus e tal, e que, na minha modesta opinião, é o maior escritor vivo. Ele fala disso, assim como quando a gente conversa, sei lá, quando você faz uma entrevista longa com o Bernardo Carvalho, ele fala como foi importante para ele ler alguns autores. Acho que essa questão da influência, ela não é uma coisa ruim, porque, assim, todo autor... Tem uma frase bonita da Leila Perrone Moisés, ela fala assim, a literatura nasce da literatura. A literatura é sempre uma referência a uma narrativa anterior, tal. Então, eu acho que, visto por esse viés, sei lá, a gente vê... Eu lembro que eu te entrevistei aqui neste espaço, um programa no Arte 1 que eu faço, em que eu falei como o seu romance tem vamos dizer,
num certo momento, um aspecto da ficção científica que aparece no final, a gente não vai falar por causa para não dar spoiler, justamente como já o Ronaldo falou, eu fiz uma pergunta para você. Se tinha a ver um pouco, pela atmosfera e por esse fenômeno, com Kurt Vonnegut. E daí você me falou, não só tem, como tem uma personagem que é inspirada no Kurt Vonnegut. Eu não tinha percebido, porque eu não conheço bem o Kurt Vonnegut. Falei, nossa, que legal, né? Porque eu percebi na estrutura algo do Kurt Vonnegut, alguma na atmosfera, na linguagem, e você me deu um dado muito mais objetivo, que você se inspirou numa personagem. Não é uma forma de influência? Você não mencionou um monte de autores aqui, de Aldous Huxley e Kafka até Bolanho e Vonnegut? O Bolanho é a epígrafe do seu livro. Mas sabe o que é o lance? Que eu acho que eu acho que essa coisa da influência, que quando o autor fala assim, eu tenho uma influência de tal autor, eu desconfio, porque eu acho que tem um viés comercial na parada. É que você caracterizou... A minha teoria é o seguinte, eu acho que o autor ele quer ser colocado naquela gavetinha. Então você tem, por exemplo, o Milton Ratum, que é um dos maiores autores brasileiros vivos. Ele tem um diálogo ali na literatura que ele faz com o Flaubert, né? E ele é professor de Flaubert, ele dá aula sobre Flaubert e tal. De alguma maneira, ele é um flaubertiano, um pós-flaubertiano, assim, né? Mas é quase como se ele também quisesse aquele legado do Flaubert para ele, sabe? Quase como se ele quisesse grudar um pouco, assim, eu não estou sacaneando como Milton Ratum, não é isso, mas é quase como se ele quisesse puxar para ele aquela, sabe, piloto de Fórmula 1 que bota um monte de logotipos, assim, então eu coloco ali um logotipo do K. Dick, outro logotipo do Vonnegut, outro logotipo do Bolanho, assim, como se eu tivesse sendo essa joint venture de várias correntes literárias e aí tivesse me colocando como esse Frankenstein disso tudo, né? Eu acho que tem algo de mentiroso nisso, porque eu não acredito que um escritor é só influenciado ou só contaminado por literatura, né? Eu acredito que muitas coisas o contaminam. Eu acredito sim que a literatura talvez o incendeie, né? O instigue, ou até cause uma espécie de vontade de superação para ser melhor do que aquele cara que ele acabou de escrever. Então, por exemplo, eu estou lendo os diários do Emílio Renzi e do Ricardo Piglia, e ele fala que quando chegou o jogo da Amarelinha na Argentina, causou uma revolução entre os escritores argentinos, porque todo mundo queria superar o Cortázar. Falando, como é que o Cortázar faz um troço desse? Né? E o Cortázar ainda era essa figura muito amada, e mas ao mesmo tempo estranha, que morava em Paris, né? Então não era um argentino de verdade, né? Então todo mundo queria superar o jogo da Amarelinha. Então essa influência do jogo da Amarelinha se dá de uma maneira negativa, né? Eu lembro que quando eu comecei a escrever, o Rubem Fonseca era... Não, o Rubem Fonseca está publicando essas porcarias de hoje, assim, já faz uns 20 anos que ele não publica nada que preste, mas na época ele era central na literatura brasileira, né? Eu ainda acho que pela obra que ele fez. Mas muitos escritores brasileiros que vieram dos anos 90 para cá leram profundamente a obra do Rubem Fonseca. Mas hoje eu não leio esses escritores e acho que eu vejo o Rubem Fonseca neles. Até porque eu acho que daqui a 50 anos a gente vai formular outras teorias para colocá-los, esses escritores, em alguma determinada linhagem literária, né? O Borges costumava dizer que todo autor cria os seus precursores, né? Cada escritor, ele não é o contrário, ele foi nascido dos precursores. Não, ele que fala, não, eu nasci desse cara, né? E ele escolhe esses precursores. Então, acho que tem aí uma coisa meio ficcional também, quando o escritor elege um escritor ou outro para dizer que ele é a influência dele. No caso aqui do Bolanho, tem uma conversa com o Bolanho direta, porque eu tenho um personagem que é chileno. E quando eu li o Bolanho, é um dos últimos grandes autores que eu li tudo do Bolanho. Quando eu comecei a ler o Bolanho, eu falei, não, esse cara é fenomenal, eu vou ler tudo que esse cara escreveu, né? Eu adoro o Bolanho, é um dos autores da minha predileção, mas eu não fiquei procurando achar uma voz do Bolanho no meu texto, sabe? Eu fiquei querendo trazer algumas coisas que talvez ele tenha ali na sua essência. Eu não estou falando na escrita, mas na essência. O Bolanho é um cara que fala muito sobre a violência da América Latina, né? Só que a violência é um tema que me interessa desde que eu comecei a escrever, né? Eu sempre escrevi sobre a ideia da eliminação física do seu oponente, né? Como é que isso acontece, né? Isso acontece de várias formas. Então, o Bolanho, por exemplo, tem essa conversa aqui. O Vonnegut, ele aparece como quase uma
brincadeira, assim como o KD que aparece aqui no Mnemomáquina, né? Você vai fazer uma pergunta a respeito disso aí? Você ficou aqui no microfone? Não, para perguntar uma coisa para ele, curioso. Diga lá. Com quantos anos você escreveu o primeiro livro? O primeiro livro mesmo foi... Não, mas calma aí. Não que você tenha lançado. O primeiro rascunho. Com quantos anos uns você 12. tinha? Mas eu joguei fora, assim, era uma história muito boba. Será que era ruim, meu? Sério? Você falou tudo fora, eu só deixo as coisas que eu publiquei, o resto eu jogo tudo fora. Falava sobre o quê? Só por curiosidade. Esse que você escreveu com 12 anos e você jogou fora. Era a história de era um grupo de crianças que chamavam Os Contrabandistas. E era uma história de umas crianças que iam para o Paraguai e traziam umas coisas para o Brasil. E aí elas fugiam da polícia. Mas genial, cara. Não, era bobo. Era ruim. Você falou na questão da violência latino-americana e você acaba de integrar aqui uma coletânea feita pela editora Reformatório, chamada Contos Brutos, 33 textos sobre autoritarismo. Esse conto você já tinha escrito anteriormente ou foi incluído na coletânea ou você escreveu para essa antologia? Não, esse conto ele surge aí... de onde que ele surge mesmo? Esqueci já. Mas enfim, acho que apareceu esse personagem, o Marcelucho, né? Curiosamente, rima com um personagem hoje muito frequente na nossa política, que é o Carluxo. E eles têm uma conversa mesmo, o Marcelucho e o Carluxo. Né? O 03 nunca vou 04. saber, assim, para mim é tudo igual. O Carluxo é o gay, né? É o filho gay do Bolsonaro, que não saiu do armário, mas, enfim, espero que ele saia um dia, vai ser muito mais feliz. Mas o meu Marcelucho, eu fiquei imaginando um cara que trabalhasse, que fosse um cara que escrevesse justamente fake news. Um cara que trabalhasse para a campanha do Bolsonaro, né? E que tivesse uma existência... Como é que seria a existência desse sujeito? Como é que é escrever fake news? Como é que é ganhar dinheiro com isso? Como é que é a vida dele, né? Eu fiquei pensando nesse sujeito. E eu falei, vou escrever na voz dele, como se eu fosse ele, né? Que é uma das maneiras mais interessantes de se aproximar de um personagem pela empatia, né? E pela imaginação. Você se coloca no lugar do outro, né? Então, talvez seja uma pessoa com a qual eu não gostasse de tomar uma cerveja, né? Mas é um sujeito muito psicologicamente interessante, né? Um sujeito que mora com a mãe e tem um grande afeto pela mãe e tal. Eu comecei a pesquisar esse tipo de personagem que nunca sai de casa e fica imerso na internet o tempo todo, que hoje é um protagonista do nosso tempo, né? Que são os chamados incels, né? Os involuntários celibatários, né? Que estão aí presentes em grandes massacres que a gente vê pelo mundo. Inclusive, no Brasil, a gente teve em Realengo, né? O massacre de Realengo foi um dos primeiros incels a protagonizar uma chacina do mundo, né? Foi no Brasil, o Brasil lançando moda aí, né? A gente teve também aquele rapaz que abriu fogo no cinema, né? Que está preso até hoje, que matou 3 pessoas no cinema, também era um incel, né? Hoje já é esse personagem, né? Esse cara que é extremamente recalcado, ressentido, ele traz a violência para dentro dele, ele tem uma volúpia por explodir essa violência de alguma maneira, e muitas vezes ele não consegue ter um relacionamento amoroso, ele tem quase sempre uma fixação por armas, né? E esse é um personagem do nosso tempo, né? Inclusive temos um na presidência, é um incel, né? Apesar de ter tido filhos e tudo mais, mas ele é um... E no Brasil o incel tem um outro nome, que é o virgão, que é o nosso chanceler, né? O nosso chanceler é o chamado virgão, né? O in-chanceler, né? Os virgões, eles aparecem nos chans, que são esses fóruns de internet, em que eles ficam trocando... Como é que chama isso? Chans. São os fóruns, por exemplo, 4chan é um grande fórum em que os virgões se encontram lá, e aí, de repente, o virgão fala, cara, eu não aguento mais minha vida está horrível, e aí os caras falam, vá lá e destrua toda a escória. A escória, em geral, são mulheres, né? Eles odeiam mulheres, né? Não, peraí, desculpa, isso existe? Existe. Isso, estou falando de coisas que existem na realidade objetiva. Eu sou uma pessoa ligeiramente desconectada não, mas a conexão... É um fórum de discussão na internet em que as pessoas trocam armas, trocam maneiras de se suicidar. Chans. Chans, como é que escreve? CHAN. E aí em geral, quando o sujeito está muito mal, assim, alguém dá essa dica: vá lá e leve a escória com você. Então o cara em geral se explode,
ou mata uma mulher junto, mata outras pessoas junto. Mas essas pessoas, qual é o pré-requisito? Não, fiquei interessado. O pré-requisito é você ser realmente o mundo é um zoológico, né? Branco, supremacista branco, às vezes classe média baixa, né? Ter tido uma infância difícil, com abusos, muito bullying, né? E um ódio mortal às mulheres, né? A tudo que é feminino, né? Existe esse ódio total. Só que eu falei, eu vou querer fazer um que tivesse uma mulher perto, né? Para adicionar uma outra complexidade ao sujeito. Aí apareceu o Marcelucho, que é um dos personagens desse livro que eu estou escrevendo, que chama Nome Sujo, né? Então esse conto aqui faz parte do seu romance. Então, aqui eu estava pensando num outro título, que era Monólogos do Poliamor. Mas aí me veio esse outro título, e eu falei, Nome Sujo, é muito bom, né? Aí eu falei com um amigo meu, falei, você conhece algum livro com esse nome? Ele, não. Vamos procurar na estante virtual. E não tem, né? Aí eu falei, poxa, então é bom, né? Porque eu quero falar sobre, entre outras coisas, né, sobre o Brasil de hoje, mas ele vai estar numa realidade geralmente deslocada, né? É uma realidade alternativa a essa que a gente está vivendo, que já é uma realidade alternativa. Espero que seja, né? Espero que a gente acorde e não tenha o Bolsonaro como presidente. Era tudo virtual. Todo dia eu acordo e lembro aquele microconto do Augusto Monterroso, né? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, né? A gente fazia isso com o Temer, né? Quando acordou, o Temer ainda estava lá. Agora, quando acordou, o Bolsonaro ainda estava lá. É isso, né? A gente acorda, todo dia tem essas obscenidades, né? E é justamente sobre a obscenidade que eu quero falar. Obsceno é aquilo que é colocado fora de cena, né? Os palavrões são obscenos, né? Mas a gente vive um momento agora em que a obscenidade está no poder, né? O grande ideólogo do nosso presidente, né, é o Olavo de Carvalho, que é um sujeito obsceno por natureza, né? Eu não sei sobre a filosofia dele especificamente, mas no Twitter a palavra que ele mais usa é aquela que vocês estão pensando, né? Que é uma obsessão para ele. Ele é obcecado por sexo. O Bolsonaro é um sujeito obcecado por sexo, né? Eles têm essa obsessão mesmo pelo que é obsceno. Ele acha a Bruna Surfistinha pornografia. Pois é, então. Que é uma cena que não tem, um filme que não tem nenhuma cena de sexo explícito, né? Pois é, a gente também tem que definir o que é pornográfico hoje, né? Assim, eu acho que esse governo é pornográfico, né? Um governo que faz o que está fazendo é absolutamente pornográfico e lamentável. Eu acho que, inclusive, ele é lamentável para a pornografia. Acho que ele está falando mal dos pornôs, inclusive, você chamar esse governo de pornográfico, né? Mas, justamente, eu fiquei pensando sobre isso, sobre como essa obscenidade hoje, e não é só no Brasil, é na Europa, nos Estados Unidos, né? A gente tem um presidente pornográfico também, que é o Trump, né? Então, acho que eu achei que tinha uma ideia aí interessante, tem um caldo de ideias interessante, né? Só que eu pensei essa expressão nome sujo, né? Que é quando você vai para o Serasa, né? E aqui devemos ter várias pessoas que estão no Serasa, com nome sujo no Serasa, e que não conseguem alugar apartamentos, que não conseguem abrir uma empresa, que não conseguem ter uma vida civil. Que votaram do Ciro Gomes com a expectativa de sair no Brasil, são 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas têm o nome sujo. E eu falei, bom, acho que tem uma ideia aí por trás, um nome sujo, né? Aí eu pensei nesse outro personagem, que é justamente o cara que eu vou ler aqui para vocês, esse trecho, que é um cara que trabalha no Serasa. Ele é descendente de bolivianos, o nome dele é Checho Rodrigues, e ele é um descendente de bolivianos que trabalha no Serasa e, de repente, ele fica com o nome sujo. E você não pode ficar com o nome sujo se você trabalha no Serasa. Então, ele começa a cair. Ele vai caindo, ele vai caindo cada vez mais. É uma grande queda, assim. Eu não sei nem onde ele vai parar, porque ele vai cair tanto, esse cara. Esse cara só vai cair. Eu fico pensando sempre naquela frase do Lewis Carroll, fall, would a fall ever come to an end? Sabe? Será que a queda vai chegar a um fim algum dia? Que é quando a Alice cai no buraco ali, né? E é um mundo invertido da Alice, né? A gente está vivendo um mundo invertido agora, de certa maneira, né? Um mundo em que tudo que é valoroso para o conhecimento, para a ciência, para a educação, não tem valor nenhum. Não tem valor. Então, eu fico pensando nesse mundo invertido que estamos vivendo e naturalizando, né? Estamos naturalizando esse mundo invertido. E aí o Checho vai ser esse Dante, coitado, que vai descer nesse inferno aí. Bom, então a gente, só para encerrar aqui... Já chegamos ao nosso... Já chegamos ao nosso tempo.
este conto, portanto, do livro Contos Brutos, pertence a esse novo romance, isso, que é o Nome Sujo. Mas não é o que eu vou ler, porque vocês vão ter que comprar esse livro, entendeu? Que é um livro maravilhoso, que acabou de ser editado agora pela Reformatória, chamado Contos Brutos. Tem 33 autores aqui falando sobre o autoritarismo em 2019. Tem aí a Vilma Areias, tem o Jacques Fuchs, tem o Paulo Scott, a Ana Tércia Pontes, tem um monte de gente legal aqui. E aí tem 2 contos meus que são... Dois contos? São gêmeos, né? Mas eles são nessa... eu não estou comentando nada porque eu acabei de receber do Marcelo, o editor, antes de começar o encontro, então eu não tive tempo de ler. Então, por isso que eu estou fazendo perguntas um pouco mais Mas essa é a linhagem narrativa do Incel lá, do Virgão, que é o Marcelucho. Aí vai ter uma outra linhagem narrativa que é do Gui Scarpellini, que é um personagem nascido aqui no Scalpo, que é um detetive. Ele vai investigar um caso de desaparecimento. Tem uma outra linhagem narrativa que é de uma mulher que quer fazer um aborto. E tem o Checho Gonzalez, que é esse que eu vou ler aqui um trechinho agora. Que não é tão horrível. E eu falei, vou ler um negócio para as pessoas, né? Não vou ler uma coisa tão horrível quanto o que eu, em geral, costumo escrever, né? Vou tentar ler uma coisa mais leve. Então, Nome Sujo. Você entrará no pet shop crente que é o rei dos animais, mas sairá de lá feito verme. Não era bem nisso que você pretendia, enquanto distraído pega um saco de areia para gatos e seu coração sente, antes mesmo que seus olhos vejam, aqueles cabelos, aquele tom de pele, aquela bunda. Ela se vira também com um saco de areia nas mãos e em menos de um segundo seus grandes olhos negros se arregalam. Sua garganta se suspende um espasmódico, seguido do velho sorriso devastador. Oi, ela diz, meio sorrindo. Sempre pensei que nosso reencontro seria inusitado, mas isso também já é ridículo, brinca. Da areia nascemos, a areia voltaremos, você gagueja. Que é isso? Você nunca gostou de bichos? Tem gato agora? Você se ruboriza um pouco mais. Começa. É um favor que eu estou fazendo para uma amiga. Você prossegue, percebendo subitamente que seu cabelo está desalinhado e lustroso, seus óculos cobertos de uma camada de gordura e vapor, e ainda veste a mesma camiseta que ontem tinha ganho um splash de ketchup durante a única refeição que fez no dia. Um hot dog, mas sem vinagrete nem purê de batata, porque ficava caro. Você tinha sonhado durante anos com esse reencontro com ela, e aí, quando subitamente o evento ocorre, você, claro, não tinha se preparado. Você nunca tinha se preparado para encontrá-la, nem na primeira vez que a viu, também por acaso. Lembra-se num relâmpago que estão exatamente na mesma rua de onde, 5 anos antes, ela havia disparado uma mensagem com a foto de um documento que provava seu divórcio. Livre para te comer, seguida de emojis de garfos, facas e diabinhos. Mas que diabos ela estaria fazendo ali? Estou morando na rua de baixo, ela informa. E você? Você não pode revelar o motivo real porque compra areia de gato naquele pet shop. Então solta vim visitar essa amiga que está de cama e precisava comprar isso. Muita coincidência, nunca entrei nesse pet shop na vida. E sim, esse último dado é um fato verídico. Ela parece ansiosa para ir embora, mas também parece querer continuar a conversa. O que você não pode, teria notado os furos no seu tênis? Nos profusos pelos brancos na barba comprida e nojenta? Nos ossos que despontam sobre a camiseta manchada? Em seu cheiro de anteontem? Lembraria do seu cheiro que havia consumido aos baldes em tantas noites imortais? Acho que não faz mais sentido você continuar me bloqueando nas redes, ela ri. Por que a gente não toma um chá um dia desses? Sugere. Você foi sagaz. Sei não, você lembra bem o que aconteceu depois da primeira vez que tomamos café. Ela parece vergar sobre o peso dos sacos de areia e você imagina que ela deveria jogar os sacos de areia no chão para que o balão em que vocês estão momentaneamente soltasse desta realidade horrível e voltasse ao paraíso em que vocês habitaram, apenas 5 anos atrás. Eu estou bem diferente daquela época. Parei de beber. Estou acordando 5 da manhã para fazer yoga, acredita? Ela ri no ronronado cristalino que você tanto amava e sente, com brutalidade, ainda ama. Um cliente atravessa devagar entre vocês, olhando com um sorrisinho maroto a cena, tornando o encontro mais constrangido. Afinal, era exatamente o contrário do clichê dos filmes românticos, em que 2 carrinhos de supermercados batem, e quando os motoristas se inclinam para pegar as coisas no chão, batem a cabeça e plim, o Cupido os flecha. Tinham sido flechados pelo anticupido, Cronos, mais belo e cruel dos deuses.
Soube que você está trabalhando numa super startup, uma startup de reciclagem de lixo. Você não se aguenta e solta, com um sorriso malicioso e talvez um pouco belicoso. Ah, então era você que andou me stalkeando no LinkedIn, ela riu. Seu maníaco obsessivo. E você, continua escrevendo para a TV? Não é que você queira morrer. Você já está praticamente morto. Seu cérebro frito, suando frio, seu coração derretendo para dentro do estômago, seu intestino enrolado ao redor do reto, forçando passagem para fora da cueca. Sim, estou escrevendo uma série nova, você diz. E sua boca revela, antes que consiga pensar. O título é Nome Sujo. Ela pega o celular da calça preta. Você, de repente, percebe que ela está toda de preto profundo, seu velho uniforme, numa calça e numa jaqueta justíssimas, que demonstram sua forma física exata. Talvez algumas rugas tenham acentuado a beleza inteligente e os ossos da face tenham se endurecido com o tempo sob a epiderme bronzeada, mas aquela morenidade mediterrânea segue faiscando e tornando a pele ainda mais translúcida e quente. Sim, você vai mesmo estrebuchar em alguns segundos. Desculpa, ela olha o celular. Preciso ir, estão me chamando em casa. E você claramente percebe a aliança no anular da mão que segura o aparelho. Então é isso. Ela se casou e está morando bem no mesmo prédio em que você morava, tempos atrás, quando ela não passava o dia com apenas um cachorro quente no estômago. Ela vem em sua direção para abraçá-lo num gesto protocolar, desviando o rosto, um gesto de colega de trabalho, um gesto que não dura nem 2 segundos, ainda que você perceba no hipotálamo tudo que o cheiro em seu cabelo ainda desperta em sua memória. Boa sorte com sua amiga, ela sorri, nervosa, se esforçando para ser simpática. Bom te ver, Tchecho. Adorei o título da série. E dispara bamboleante para o corredor das caixas, enquanto seu olhar segue aquelas perfeitas meia-luas desaparecerem para sempre sem que pudesse fazer nada. Você zanza mais alguns minutos por ali, olhando furtivo atrás das gôndolas, até se certificar de que ela já havia deixado o pet shop. Passa pelo caixa, o saco de areia e os outros sacos com as refeições embaladas, paga em dinheiro e, quando sai do pet shop, é saudado por uma arruaça de latidos, ganidos e quase uivos. Calma, calma, jovens, já vamos, você diz enquanto desamarra, do poste ao lado do pet shop, os 5 cães para os quais foi contratado passear. Você olha em todas as direções, sua ex-namorada se foi. Não poderá vê-lo sair à calçada do bairro nobre onde você viveu talvez milênios antes, aonde agora só retorna para tocar um dos seus inúmeros bicos. O de hoje é o de passeador de cães e cuidador de gatos de um casal rico que mora numa casa da Vila Madalena. Ajoelha-se e é acolhido pelas lambidas e resfolegar de 5 focinhos. Resolve rasgar um saco de ração ali mesmo e, enquanto lhe oferece aqueles biscoitinhos sem gosto, desmorona no estacionamento do supermercado em meio a uma torrente de lágrimas. É claro que entre uma fungada e outra, você recolheu uns biscoitinhos e mandou o estômago abaixo. Obrigado, gente. Escuta, quem é esse narrador? Porque ele fala, você, uma espécie de descrição no tempo presente, né? Então, é que eu queria brincar com esse narrador na segunda pessoa, que é, na verdade, na terceira. Uhum. Você escreve na terceira, mas você bota na segunda. E aí causa esse estranhamento na cabeça do leitor, porque ele parece que está falando com ele mesmo. Parece que a personagem que ele está descrevendo reforça uma identificação, né? Reforça uma identificação. Ou pelo menos a sua capacidade de entrar no corpo daquele... parece que você tá ali dentro, mas eu quero brincar também com a ideia da autoajuda. Porque o Nome Sujo vai ser uma espécie de romance, um livro de autoajuda. Agora, o Tchecho, ao mesmo tempo, ele é personagem e também autor de uma série chamada Nome Sujo, é isso? Ele foi já um roteirista. Então, ao mesmo tempo, vamos dizer, o romance se chama Nome Sujo e também tem uma personagem que é autor da série. E aí, durante a rememoração dessas coisas que vão acontecer com o Tchecho, que vão ser cada vez piores, né, do que se encontrar ex-namorada num pet shop, né, e aí comer... ainda comer a comida dos cachorros ali, porque ele não tem nada no estômago há dias e tal, e ele não é mais um roteirista, ele está trabalhando de bicos, assim, né, em várias coisas, mas ela não sabe ainda. Né? Passeador de cachorro significa que a carreira de roteirista não deu muito certo. Exatamente, essa é a ideia, assim, é o que vai... Vamos todos ser passeadores de cães, gente. A gente tem 35 milhões de cães no Brasil e 30 milhões de gatos. Eles vão dominar o mundo. Ronaldo, como a gente começou um pouquinho mais tarde do que o normal, vamos também avançar só 5 minutos, que eu queria
já que a gente fez uma panorâmica aqui pelo seu trabalho, a gente falou brevemente dos seus contos, genericamente, porque não dá para falar de conto a conto, senão não daria tempo. Falamos dos seus 2 romances e do romance inédito. Faltou falar de 2 coisas, e eu vou fazer só essa pergunta muito, muito simplesmente. Assim. Você tem 3 livros de poesia e um livro que é o Sandilich, que é um livro para público juvenil, né? E tem o Vishnu, que é uma graphic novel em parceria com 2 desenhistas, e você é o roteirista, que aí remete aí ao trabalho, a sua leitura, a sua relação com a ficção científica. Né? Então, você esteve aqui presente, sobretudo como um prosador, como um ficcionista. Como é que são essas 3 outras experiências? Poesia, escrever para um público infanto-juvenil ou juvenil, e o Vishnu, que é uma graphic novel. Que surge aí, como é que você se sente como escritor trabalhando nesse outro campo da criação? É que, na verdade, eu sou poeta, né? Mas, assim, é meio chato ser poeta, porque poeta, em geral, é chato, né? Você vira uma mesa com poetas, é a coisa mais chata do mundo, né? Os poetas se acham, aí choram o tempo todo, porque ninguém compra nada de poesia, né? Então, é muito chato ser poeta. Aí eu resolvi fazer outras coisas. Eu comecei escrevendo poesia lá atrás, né? Os meus primeiros heróis são poetas, né? Eu lia tudo que os caras escreviam, né? E os letristas de música também, né? Então eu queria escrever poesia quando eu comecei a pensar em ser escritor e tal, né? Então eu sempre escrevi a poesia. Só que a poesia para mim é uma espécie de relâmpago. Ela vem assim, e ela já vem meio pronta, assim. Eu já não mexo muito não sou um poeta, vamos dizer, que vai mexendo na poesia e vai trabalhando, assim, é quase como se fosse um instante poético, né? E tem alguns instantes poéticos que não redundam em verso, em rima, enfim, em sonoridades que são pressupostos um pouco mais da arte poética mesmo, mas elas são mais pressupostos da narrativa, né? E aí eu vou para a narrativa, né? Agora, muito do que eu escrevo na poesia é narrativa, né? Eu gosto de poetas narrativos, como o próprio Bolanho, né, que era um grande poeta narrativo, ou Nicanor Parra, né, que também era um grande escritor chileno, né, que foi vamos dizer, o cara que o Bolanho mais gostava. Também é um autor que coloca personagens, que coloca geografias, né? Eu gosto de poetas, né, em que você pega, por exemplo, hoje você tem a Angélica Freitas, né? Ela tem um poema que é o Sushi Man, né? É um personagem, o Sushi Man, né? Eu gosto dessa poesia que lida diretamente com o objeto concreto, né? Com a concretude das coisas, e que acaba puxando um pouco para a poesia a narrativa, né? Agora, o Infanto Juvenil é um conto, na verdade, do primeiro livro, né? Que é o Sandilich. Eu escrevi com 21, acho, uma coisa assim, que é a história de um cara que tem um amigo imaginário, né, que é esse Sandilich, né, que é o amigo imaginário dele, e ele não consegue se libertar dessa amizade com o amigo imaginário até ficar velho. E aí uma amiga, a Isabel Coelho, que era editora da COSAC, ela falou: isso dá um bom livro infanto-juvenil, né? Aí ela fez esse livro Sandilich, que ficou lindo, é um livro com a Power Paola. Ela fez uma espécie de narrativa gráfica que conversa. Ela não ilustrou o livro, ela conversa ali, né? Já o Vishnu é um outro tipo de empreitada, na verdade, né? Porque eu sempre quis escrever quadrinhos, né? Mas nunca rolou, assim. Eu já tinha tentado várias vezes. Aí o Eric Asher tinha um argumento, né? Uma ideia de uma história em que uma inteligência artificial tivesse se tornado mística e tivesse escapado do seu habitat onde ela estava enclausurada e começava a querer dominar o mundo e tal. E 2 cientistas que tentavam controlá-la, né? Isso já faz quase 10 anos isso. Só que ele não escreve, ele é um cara que trabalha no Venture Capital, é o cara que inventou o 99, ele está em outro mundo, o 99 Táxis, né? E aí ele falou: tem essa história aqui, né? E aí o Joca Terron, que era o editor de uma série que havia na produtora RT Features, né? Que é uma das melhores produtoras de cinema hoje no Brasil, ele queria fazer vários livros criando parcerias que não havia existido antes. Então tem a parceria, por exemplo, do Fido Nest com a Vanessa Bárbara, né? Tem vários livros que saíram dessa série aí, né? O Emílio Fraia com DW, né?
E aí ele me juntou com o Fábio Kobiaco, que é um gênio total do quadrinho, né? Um dos monstros sagrados do quadrinho brasileiro. E ele falou, agora façam aí. A gente ficou 5 anos fazendo, fizemos esse livro, o Vishnu, que tem 222 páginas, é a primeira graphic novel de ficção científica do Brasil, assim, desse tamanho, nada foi feito desse tamanho, nunca vai ser feito. Embora esse aí seja o primeiro episódio de uma trilogia, a gente pensou numa trilogia, né? E vocês estão fazendo ainda? Então, a gente está escrevendo, né? Isso em breve vai ser publicado nos Estados Unidos, né? E vai virar uma série também. Não vou dizer por onde, mas a gente já está trabalhando para transformar em série de TV. Mas, claro, essas coisas demoram tanto que... E às vezes não rolam, porque às vezes o produtor morre no meio do caminho, às vezes a Ancine acaba no meio do caminho, né? Aí a gente não tem mais recursos para fazer. Então, não sei, isso ainda não está feito. O que depende de mim está feito, o que depende de mim eu fiz, né? Acho que era isso que você me perguntou, né? É isso, perfeito. Ronaldo, muito obrigado pela participação aqui no Segundas Intenções. Obrigado a quem está aqui presente na Biblioteca do Parque Vila Lobos, a quem nos acompanhou pelo Facebook da Biblioteca. Convido todos vocês para assistirem ou para estarem presentes no próximo encontro do Segundas Intenções, que vai ser com o Frei Beto, né, escritor, pensador brasileiro, um dos escritores mais prolíficos do Brasil, né? Muito prolífico, né, que tem uma história de militância durante o regime militar, durante os governos das gestões petistas. Também é um grande escritor de romance policial. Também escritor de romance policial, livros de memórias, livros de reflexões. Teve uma participação no governo, nos governos do PT, uma participação muito crítica. Ele também tem uma postura muito crítica, portanto, ele não está sendo convidado por razões de ideológicas, mas assim para discutir questões que dizem respeito tanto ao atual momento quanto ao momento em que ele testemunhou, viveu desde a época do regime militar até a própria experiência que ele teve com um governo de esquerda no Brasil. Então é um autor muito interessante, uma personalidade muito importante, com uma consciência crítica do que acontece no país, aconteceu nos últimos anos e acontece agora, além de ser um escritor, né? O Segundas Intenções é um encontro com escritores, e o Frei Beto é isso, é um escritor que vai nos privilegiar aí com a presença dele no próximo Segundas Intenções, que acontece na Biblioteca de São Paulo, né? Nós estamos neste momento na Biblioteca do Parque Vila Lobos. O próximo encontro será na Biblioteca de São Paulo, onde ficava o Carandiru, atual Parque da Juventude. Espero todos vocês lá. Agradeço mais uma vez a atenção, a presença de todos e, sobretudo, agradeço a presença do Ronaldo Bressani. Obrigado, Mané. Como eu disse aqui, vão uns 20 anos de conversas, né? 20 anos depois aqui do nosso primeiro encontro. É quase uma comemoração dessa amizade de 20 anos. Literatura é amizade, né, gente? Obrigado por terem estado conosco. Valeu.